Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, domingo, 16 de novembro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciamos uma nova semana e colocamos os nossos projetos, nossos sonhos, atividades nessa semana nas mãos do Senhor. Que Ele siga ao nosso lado, nos sustentando, nos fortalecendo, sendo luz para o nosso caminho. E que realmente possamos abrir o nosso coração para acolher a vontade de Deus. Que sejamos muito sintonizados com Ele para escutar a sua voz, descobrir a sua vontade para nós e que possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Essa nova semana é a oportunidade de fortalecermos a nossa obediência, a nossa entrega da nossa vida, de tudo que temos e somos nas mãos de Deus. O abandonar-se nas mãos do Senhor é o que nos fortalece. A liturgia desse domingo vai nos colocar diante da reflexão sobre as realidades futuras. Não para que a gente fique apenas contemplando o que vai acontecer após essa vida, mas sobretudo para que a gente tenha consciência de como nós devemos viver esse momento da história. Agora, aqui, aonde nós estamos, para que um dia possamos contemplar verdadeiramente a glória do Reino dos Céus. A profecia de Malaquias, na primeira leitura, vai recordar que os soberbos e os ímpios serão como palhas, o Senhor vai queimá-los, mas aqueles que temem o nome do Senhor, para eles nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação. O sol da justiça e o fogo. O sol que ilumina e que revela a verdade. O fogo que destrói. Isso são escolhas que nós vamos realizando aqui e agora. Devemos escolher se nós queremos viver na soberba ou se nós desejamos viver temendo ao Senhor. E as nossas escolhas trarão consequências para a nossa vida. Mas está nas minhas mãos, está nas suas mãos. Diante das nossas fraquezas, peçamos sempre a graça a Deus de sermos conduzidos pelo melhor caminho. Mas nós devemos fazer a nossa parte, as nossas escolhas. O Salmo 97 nos ajuda a rezar e a recordar que o Senhor virá julgar a terra inteira e com justiça Ele julgará. O Senhor é justo, o Senhor é misericordioso, mas a justiça do Senhor será revelada. E a justiça é dar a cada um aquilo que lhe cabe. Então, que possamos realmente fazer o nosso caminho tendo essa consciência. Ele é misericórdia, Ele perdoa os que se arrependem e os que se esforçam para realmente trilhar o seu caminho. Mas se não há arrependimento, se não há esforço, se não levamos a sério a vida espiritual, a justiça de Deus se revelará um dia para nós. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, Paulo vai recordar aquela comunidade, falando do exemplo de vida deles enquanto estavam na comunidade, trabalhando. E aí Paulo recorda: quem não quer trabalhar também não deve comer. A comunidade estava passando por um processo de que, por ser pregado que o Senhor voltaria, que agora as pessoas queriam ficar apenas esperando esse dia da volta do Senhor e não queria fazer mais nada. Não queria mais trabalhar, não queria mais se envolver com os exercícios e as funções comunitárias. E Paulo recorda: não. Enquanto o Senhor não vem, a vida precisa fluir da melhor forma. Trabalhe. Quem não trabalha não come. Dissipe toda a preguiça. Essa espiritualidade não é sadia de quem fica esperando a vinda do Senhor e que não faz nada no hoje. É preciso crer e é preciso esperar que o Senhor venha. Porém, a nossa vida, ela precisa fluir. Porque o Senhor precisa nos encontrar trabalhando, sendo úteis e não sendo peso para ninguém. Vamos escutar o Santo Evangelho, a palavra de Deus para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais essas coisas?
Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, essa narrativa do Evangelho de São Lucas, Jesus, ele deixa muito claro esse caminho que nós precisamos percorrer até o fim dos tempos, até o seu retorno. As pessoas estavam ali apegadas ao externo, à beleza do templo. E Jesus, ele vai dizer: olha, vocês estão apegados às coisas desse mundo, tudo isso vai ser destruído. Tudo isso passa. Nos recordando que a preocupação deve ser sempre com as coisas que não passam, com a nossa vida espiritual. Mas o povo estava também muito preocupado com quando que vai ser o fim. Jesus diz: olha, muitos sinais irão acontecer até chegar lá. E a cada sinal, a cada acontecimento na história, fica mais atento, fica alerta e reflete sobre a necessidade de estar com o coração preparado. E Jesus fala de tantas coisas que, inclusive, nós já contemplamos nesse tempo, que há muito tempo vem trilhando e se manifestando na história da humanidade: guerras, fome, pestes, perseguições, falta de comunhão. E Jesus fala: são sinais, mas ainda não é o fim. Mas o final do Evangelho de hoje, Jesus dá para nós essa chave de reflexão e que nós devemos guardar no nosso coração. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida eterna. Diante de todas as turbulências, dificuldades, diante de tudo que vai acontecendo no mundo, vamos permanecer firmes. É a firmeza, é a perseverança na confiança em Deus. É buscando a cada dia vivermos a fidelidade a Ele que nós ganharemos a vida eterna. Tudo passará nesse mundo. E é por causa disso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós precisamos nos preocuparmos em carregarmos em nossa alma a marca da fé. Que a Virgem Maria interceda por todos nós, nos dê a graça da perseverança e da fidelidade. E que realmente a nossa vida aqui na terra seja uma vida de quem busca, a cada instante, fazer a vontade do Senhor. Não nos percamos contemplando as coisas desse mundo, as coisas que passam, mas permaneçamos firmes, buscando aquilo que não passa, aquilo que é eterno. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus, Pai de bondade, pela intercessão da Virgem Maria, te abençoe, te conduza, te livre de todos os males. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.